meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 31 traz o objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento é morfossintaxe, detalhamento, classes gramaticais, variáveis, conceito e flexões, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos falar hoje sobre adjetivos. E para começar a nossa aula, preste atenção ao poema. Poeminha para Manaus, agosto 22, 2014. História da cidade de Manaus. Minhas primeiras ruas eram lamacentas e tinham nomes engraçados. Rua Deus Pai, Rua Deus Filho, Rua dos Armazéns, Rua do Enforcado. Pequenas praças foram se abrindo e a borracha decorou. Com belas fontes trazidas de longe, hoje um pouco delas restou. Depois desse período de glória, muitos me disseram adeus. Quem era daqui fincou sua história, hoje todos são filhos meus. Tive ainda outro momento, de riqueza, mas não tanta, quando nos anos 1960 instalaram a Zona Franca. Mais mudanças a cidade nesse tempo incorporou. As casas modificadas, os prédios que se levantou. Eu sou hoje todas as misturas que vivi e que me trouxeram. Tenho um lado índia e um lado europeu, dos povos que aqui vieram. Se tenho nas ruas e na arquitetura a parte europeia traduzida aqui. Tenho hábitos indígenas na comida e na rede de dormir. Sou a Manaus de muitas cores, de muitos cheiros e sabores. Sou Manaus dos peixes fartos. Sou Manaus em pleno ato. Evani Nascimento. Muito bem, né? Olha que coisa maravilhosa, um poeminha que conta aí um pouco da história de Manaus, umas imagens também da nossa belíssima cidade. E aí vamos falar do adjetivo. Dentro do nosso texto tem alguns adjetivos. Vamos relembrar o conceito dessa classe gramatical. Vejam só. Adjetivo é uma classe de palavras variável. Pode flexionar-se em relação ao gênero, ou seja, feminino, masculino, ao número, né, se está, quer dizer o quê? Singular e plural, e ao grau, aumentativo, diminutivo, superlativo. Sua principal função é acompanhar o substantivo. Olha só, vou até marcar aqui que isso é muito importante. Ó, a principal função, sua principal função é acompanhar quem? O substantivo, dando-lhe características ou apresentando algo que o particularize. Então, a função do adjetivo é acompanhar o nosso substantivo, tá? Vai estar ali se relacionando diretamente com esta classe gramatical, dando uma característica, particularizando, restringindo, certo? E aí a gente viu aqui no nosso conceito que o adjetivo é uma classe gramatical variável, então ela flexiona. E se ela flexiona e está dizendo que ela acompanha o substantivo, logo a gente entende o quê? Que ela vai flexionar de acordo com o substantivo a que eles se referem, tá bom? Muito bem, então vamos lá. A gente começou a aula ouvindo, certo, o poeminha de Manaus. E eu falei para vocês que ali tinha adjetivos. Vejam só.
Ó, minhas primeiras ruas eram lamacentas, né? Então, vejo, ó, lamacentas, está qualificando, está ali dando características de quem? Ruas. Ruas é o nosso o quê? Substantivo. Vejam que aqui também, ó, lamacentas, né? Lamacentas está o quê? No feminino, certo? E está no plural. Como está se referindo às ruas, né? Olha, veja que ruas também está no feminino e plural. Tinham nomes engraçados, ó. Nomes engraçados. Engraçados é o nosso adjetivo, está se referindo a nomes, né? Que ali tá tudo no plural, certo? Ó, pequenas praças foram se abrindo, pequenas, está ali caracterizando, está aqui restringindo, particularizando. Outro trecho, né? Olha só, pequenas praças foram se abrindo e a borracha decorou com belas fontes trazidas de longe, hoje um pouco delas restou. Então, olha, belas, né? O que é belas? Belas fontes. Então, vejo que o adjetivo belas se refere a quem? Ao substantivo fontes. Pequenas está se referindo a quem? A praças, que é o nosso substantivo. Então, vejam que dentro do nosso poema tem os nossos adjetivos, estão fazendo exatamente a função deles, que é o quê? Acompanhar um substantivo, trazendo uma característica ou que especificando, restringindo esse substantivo. E como eu falei para vocês, se acompanha o substantivo, ele vai flexionar também de acordo com o substantivo que ele acompanha, como a gente viu lá de ruas, né? Ruas feminino plural, então lamacentas também estava no feminino plural, certo? E aí, nós temos mais alguns exemplos para dar para vocês. Vejam só, o adjetivo, ele serve para caracterizar os seres ou objetos nomeados, certo? Pelo substantivo, indicando-lhes, ó, então, ele vai caracterizar, certo? O nosso substantivo e vai dar indicação de quê? Uma qualidade ou defeito, né? Por isso a gente fala assim, uma característica, porque pode ser uma característica de forma positiva ou vamos botar assim negativa. Então, uma qualidade e um defeito, ó. Vestido bonito. Vejam que vestido é o nosso substantivo, bonito é o nosso adjetivo, certo? Que tá ali, ó, caracterizando, dando, no caso, uma qualidade, tá bom? Ao substantivo vestido, tá? Percebam que tanto vestido quanto bonito estão o quê? Ó, masculino, né? Vou botar um M de masculino. E também estão o quê? No singular. Então, eles estão concordando, porque essa é a função. Ele tem, o adjetivo tem que concordar com o substantivo. Garoto mal educado. Vejam só que garoto é o nosso substantivo. Garoto é o nosso substantivo, mal educado é o nosso adjetivo. E aí, ó, o nosso adjetivo, novamente, tá o quê? Masculino, certo? E tá do quê? No singular. Por quê? Porque o substantivo assim se encontra, masculino singular. Então, se ele... a função dele é acompanhar o substantivo. Para acompanhar de forma adequada, ele tem que flexionar de acordo com o substantivo a quem ele se refere. E aí, outra coisa, outra situação que o adjetivo vai indicar é o modo de ser, né? Então, vai indicar o quê? Um modo. Aquele homem é simples. A moça foi delicada, certo? Ó, aquele homem é simples, a moça foi delicada. Então, vejam que a palavra simples e delicada são os nossos adjetivos e mostra nesse contexto que é o modo de ser, como aquele homem é, qual é o modo dele? É uma pessoa simples, aquela moça, ela é muito delicada. Então, veja que é o jeito, o modo de ser, de agir daquela pessoa, de viver, tá bom? Muito bem. Aí nós temos mais dois aspectos que os adjetivos indicam. Vamos lá verificar. Nós temos também o aspecto sobre aspecto ou aparência, né? Então, olha, o céu está azul, né? Isabelle é bela.
Então, vejo que azul e bela são os nossos adjetivos e estão ali falando sobre um aspecto ou sobre a aparência do substantivo a que ele se refere. O adjetivo também vai dar o quê? O estado, certo? O estado, como a situação se encontra, como a pessoa se encontra, enfim. Vejam só, as laranjas estão floridas, as laranjeiras, perdão. As laranjeiras estão floridas. Então, vejam que é o estado, como aquela árvore se encontra, floridas, né? A casa foi reformada. Então, como aquela casa se encontra? O estado que ela se encontra, reformada. Se ela foi reformada, provavelmente ela está com um estado, uma aparência boa, né? Tá toda pintadinha, fácil de repente para morar, para alugar, para vender, enfim. Então vejo que floridas e reformada estão se relacionando a um substantivo, né? Que no caso é laranjeiras, está no feminino plural, por isso que o adjetivo também vai para o feminino e plural. E casa, né? Tá no singular feminino, então o adjetivo também fica no singular feminino. Certo? E aí nós vimos que os adjetivos, ele é uma classe gramatical variável. Se é variável, ele vai flexionar. E nós vimos que ele pode flexionar de algumas formas. A primeira, que é a forma que a gente viu, é a flexão em termos do gênero. Então, flexão de gênero. Vamos lá verificar a flexão de gênero do adjetivo? Então, em relação aos gêneros, né? Quando eu falo gêneros aqui, eu estou me referindo ao quê? Masculino e feminino. Os adjetivos são divididos em 2 tipos, tá? Masculino e feminino, vamos lá como é que ele é classificado, divididos em 2 tipos. Então, nós temos os adjetivos uniformes. Vamos verificar os adjetivos uniformes. Eles apresentam uma forma para os 2 gêneros, tá? Então, ó, eles vão apresentar uma forma, apenas um modo, um jeito, tá? Apenas uma forma para os 2 gêneros. Então, não interessa se é feminino ou masculino, vai se apresentar daquela forma. Olha o exemplo aqui, ó. Menino feliz, menina feliz. Verifiquem, percebam que menino, né? Tá o quê? Masculino, menina, tá como feminino, certo? Que são os nossos substantivos. E aí, como é uniforme, como é uniforme, certo? Então, vai permanecer igual para os 2 gêneros, vai ser feliz. Não tem ali para diferenciar, vai ser feliz, tanto para a menina quanto para o menino. Ana é importante. Carlos é importante. Então, verifiquem que, novamente, Ana é o quê? Feminino, certo? Carlos, um substantivo masculino, ok? E aqui, importante, que é o nosso adjetivo, permanece igual, tanto para Ana quanto para Carlos. Então, quando nós temos um adjetivo que ele não vai variar, não vai flexionar de acordo com o substantivo, ele vai ser sempre único, da mesma forma, nós chamamos de uniformes, ó, único, né? Uniformes, a única forma, tá bom? Então, aqui acontece isso, né? Da gente ter o adjetivo uniforme quando a gente tem um único adjetivo que vai se relacionar com ambos os gêneros, feminino e masculino. E aí nós temos também os adjetivos biformes, ó, bi, o nome já está dizendo, ó, bi, vai ter o quê? 2 formas. Vejam só. Ó, biformes, né? A forma varia conforme o gênero. Lembrando, sempre está em parêntese, né? Gênero, masculino e feminino. Então, quando ele tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, nós vamos classificá-los como que adjetivos biformes. Veja os nossos exemplos aí, ó. Homem carinhoso, mulher carinhosa. Vejam só que homem, a gente já sabe que está em quê? Em masculino, mulher feminino, certo? E aí os nossos adjetivos aqui, eles flexionaram de acordo
com o substantivo que ele está se referindo. Então, olha, carinhoso, não é? E carinhosa. Vejam que nós temos aqui um elemento que vai indicar o gênero, certo? O gênero do nosso adjetivo. Então, percebam que ele flexionou de acordo com o substantivo. Se está no masculino, ele colocou no masculino. Se está no feminino, ele vai lá e coloca no feminino. Então, olha, carinhoso e carinhosa. Então, aqui nós estamos diante de um adjetivo biforme, tá? Ó, mãe amorosa, certo? Pai amoroso. Então, novamente, nós temos o elemento que indica a flexão do nosso adjetivo, né? Mostrando que está no feminino e masculino, concordando com o seu substantivo. Mãe, a gente sabe que está o quê? No feminino, e que pai, nós sabemos que está o quê? No masculino. Então, se eu tenho um substantivo no masculino, eu vou colocar o meu adjetivo no masculino. Perceba que o pai está o quê? No masculino singular. Consequentemente, o meu adjetivo também vai estar no masculino singular. Isabelle é bela e guerreira. Vejam só, bela e guerreira. Então, bela e guerreira, certo? Aqui estão como, aqui são os nossos adjetivos, e percebam que está se referindo ao nosso substantivo. Qual é esse substantivo? Isabelle. Isabelle é feminino, não feminino, né? Então, portanto, bela e guerreira tem que estar também no feminino. A gente consegue perceber pelo elemento final aqui, ó, né? Se fosse masculino, olha só, o masculino Alexandre, o grande, é belo e guerreiro. Verifiquem só o nosso adjetivo novamente belo e guerreiro, só que agora tá no masculino. Olha só o nosso elemento aqui, o finalzinho, né? Mostrando que está no masculino. E por que está no masculino? Porque ele se refere a um substantivo masculino. Quem é esse substantivo? Alexandre, o grande. Não é qualquer Alexandre, tá? É o grande. Então, verifiquem que estão se referindo a um substantivo. No caso, um substantivo próprio, né? Porque são nomes, Isabelle e Alexandre. Certo? E aqui, então, a gente viu que são biformes, porque eu vou ter um adjetivo de acordo com o gênero do nosso substantivo. Certo? Muito bem. Então, além de flexionar com o gênero, eles flexionam como o quê? Em número. Vamos lá verificar a flexão de número. Já falei que o número vai dizer o quê? Sobre singular e plural. Então, os adjetivos podem estar no singular ou no plural, concordando com o número do substantivo. Aqui se refere. Assim, a sua formação se assemelha aos dos substantivos. Então, como eu falei ainda agora, né? No primeiro, eu já vim mostrando singular, plural, feminino, masculino. A gente vai sempre frisar isso. Então, veja só. Pessoa feliz. Perceba que pessoa feliz, o nosso substantivo pessoa está em quê? No singular, certo? Singular. Se está no singular, o meu adjetivo feliz também tem que estar aonde? Também singular. E aí, se eu passar para o plural, como agora está aqui, ó, pessoas, tá no plural, logo, felizes também vai ter que estar o quê? No plural. Por quê? Porque o meu adjetivo, a função dele é acompanhar o substantivo, e se ele acompanha, ele tem que flexionar de acordo com o substantivo. No caso, está no plural, então o meu adjetivo tem que estar no plural. Está no feminino? Tudo pro feminino. Está no masculino? Vai pro masculino, tá bom? Ó, vale formoso, singular. Eu vou passar pro plural, vales formosos. Perceba que está no plural, né? É o vale. Então, se é o vale... professora, mas aqui, ó, vale termina com E e tal, não sei o quê. Gente, nem sempre, tá? Uma palavra termina com E ou com A, com O, que significa que vai ser masculino. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, aqui, olha, vale, terminou com E.
E aí, não dá aquela sensação de que se é masculino e feminino. Então, eu vou me pegar com os artigos. Então, é o vale, né? Então, o vale formoso. Então, vales formosos. Então, aqui, ó, o nosso adjetivo, certo? Concordou com o nosso substantivo. Casa enorme, casas enormes, tá? Então, novamente, aqui tá tudo no plural, porque o substantivo casa está no plural, certo, gente? Então, numeral, quando eu falo a flexão, eu quero dizer, flexão de número, significa que eu quero saber se o adjetivo está no singular ou se ele está no plural. E é importante também informar, ele se refere a um substantivo, por que ele está no plural? Porque o substantivo a que ele se refere está no plural, então ele tem que concordar, certo? Vamos verificar mais uma flexão dos nossos adjetivos. Eles podem flexionar no quê? De grau, né? Flexão de grau. Então, quanto ao grau, os adjetivos são classificados em 2 tipos. Comparativo, né? Que comparativo já está dizendo, ó, utilizar para comparar qualidades, então a gente vai fazer comparação. Superlativo, utilizado para intensificar qualidades, né? Qualidades de efeito, enfim. Vamos lá verificar o grau comparativo, vejam só. Grau comparativo usado quando 2 elementos são comparados entre si. Então, olha só, primeiro, comparativo de igualdade. Eu quero comparar ali e dizer que ambos os elementos que eu estou comparando são iguais, estão no mesmo nível. Então, vejam, o rio Amazonas é tão bonito quanto o rio Paraná. Vejo que eu estou comparando 2 rios, o rio Amazonas e o rio Paraná. E eu estou dizendo que ambos são bonitos, então eu estou ali botando igualdade. Verifique os nossos termos aí, ó, tão quanto. Então, tão quanto está nos auxiliando a dar o grau comparativo do nosso adjetivo, que é quem? Bonito. Certo? Outra comparação, comparativo de superioridade. Quando eu quero fazer uma comparação e mostrar, né, que tá o quê? Superior a outro. Olha, os tigres são mais ferozes, né, do que os leões. Ó, então, eles são mais ferozes. Leões são ferozes? São. Porém, os tigres são mais. Então, verifiquem que eu estou utilizando, ó, mais. Então, eu estou intensificando a superioridade do nosso adjetivo ferozes. Mais do que, né? Não está gravado ali, mas do que também compõe essa formação para mostrar o grau de comparação de superioridade. Nós também temos uma comparação de inferioridade. O Rio São Francisco é menos belo que o rio Amazonas. Então, veja, ó, é menos belo. Nós temos o belo, que é o nosso adjetivo, e aí eu utilizei o menos que, né? Deixa eu até marcar aqui para vocês, que não está marcado o quezinho, mas ele faz parte, ó, menos que, tá? Ó, mais que. Então, faz parte aí da gente fazer essa nossa comparação. Então, eu estou dizendo que o Rio São Francisco é menos belo que o Rio Amazonas. Lembrando, né, gente, que quando a gente fala de adjetivo, de qualificar, a gente também verifica que é o que é algo subjetivo. Porque eu estou dizendo aqui que Rio São Francisco é menos belo que o Rio Amazonas. É subjetivo porque, é uma visão dessa pessoa. Eu já vi o Rio São Francisco que eu achei muito mais bonito. Ou então, eu achei que ele tá ali, ó, a beleza é igual. Então, mostra, inclusive, um lado subjetivo, certo? Uma opinião. E aí, nós vamos falar também do grau agora superlativo. Falamos do comparativo, vamos falar agora do superlativo. Vejam só. O grau superlativo é a elevação da qualidade de um ser, ou seja, a qualidade do ser está em seu ponto máximo. Vejam só, a laranja é tão saborosa quanto a tangerina. A laranja é mais saborosa que a tangerina. A laranja é menos saborosa que a tangerina, né? Então, vejam aí, ó, que a gente está fazendo ali, olha, mais saborosa, é tão saborosa quanto, né? É menos saborosa que.
Tá? Um exemplo da tangerina. Vamos lá para o nosso superlativo. Dentro dos superlativos, nós temos subclassificações, né? Com o superlativo absoluto analítico. Como é que acontece? É expresso por meio de advérbios, tá? Os advérbios, eles vão dar ali uma circunstância, vão acrescentar. E no caso, vão dar os advérbios de intensidade. Então, muito, extremamente, excepcionalmente, né? E eles acontecem o quê? Anteposto ao adjetivo, ou seja, antes do adjetivo. Vamos verificar os exemplos, vejam só. O aluno é muito inteligente, o exercício está extremamente difícil, a prova está muito difícil. Então, verifiquem que inteligente, tá? Fácil e difícil são os nossos adjetivos. E aí, nós fomos e pegamos os advérbios de intensidade para colocar aqui o nosso superlativo, né? Muito difícil, extremamente, muito inteligente. E aí veja que eles estão todos antes do adjetivo, certo? Esse é o nosso exemplo do superlativo absoluto analítico. E aí nós temos mais um tipo de superlativo, vejam só. O superlativo absoluto sintético, ó, sintético, vai diminuir essa formação. Então, ó, é a intensificação da qualidade do ser, se faz por meio do acréscimo de sufixo, ou seja, vai ser uma única palavra, porém vai acrescentar um sufixo. Nós já sabemos que o sufixo ele é acrescentado formando uma nova palavra e um novo significado. Então, vamos lá verificar o exemplo desse superlativo sintético. Ó. Em vez de eu colocar muito inteligente, que verifique que foram duas palavras, agora vai ser só uma. Ó. O aluno é inteligentíssimo, o exercício está facílimo, a prova está dificílima. Então, vejo que lá no analítico era muito, extremamente, era utilizada pelo menos duas palavras para mostrar esse lado superlativo. Já que no sintético, como o nome já diz, sintético, síntese, reduzir, diminuir, já se tornou apenas uma palavra porque a gente utilizou o sufixo para auxiliar, certo? Agora, nós vamos verificar algumas exceções. Vejam só. Há algumas exceções na flexão de grau dos adjetivos. Quais são esses adjetivos? Bom, mal, grande e pequeno. Ó, o adjetivo bom, comparativo de superioridade, melhor que. E o superlativo pode ser ótimo ou boníssimo, ou melhor. Aí tem o mal, pior que. Quando a gente vai para o superlativo, nós temos o péssimo ou o pior. O grande, maior que, no grau comparativo de superioridade. Quando a gente vai no superlativo, nós temos o máximo, o maior de. E aí o adjetivo pequeno. Quando é comparativo, nós temos menor que. E no superlativo, nós temos o quê? O mínimo e o menor de. Então, percebe que tem uma diferençazinha aí, como mostra o quadro, certo? Vamos agora para mais um momento de atenção para os nossos adjetivos. O adjetivo pode apresentar diferentes significados de acordo com a posição em que é empregado. Olha só, então a gente tem que verificar. Ele vai se relacionar com o nosso substantivo, certo? Mas dependendo de onde, se ele vem antes ou vem depois, ele vai dar uma intenção ali, né? Vai ter um contexto, um significado diferente. Percebam aqui, olha. O falso profeta gritava para a multidão. Aí nós temos de novo, ó, o profeta falso gritava para a multidão. Vocês conseguem perceber que no primeiro veio o primeiro adjetivo, depois o substantivo. Já no segundo exemplo, primeiro o substantivo, depois o adjetivo. E aí, olha, o falso profeta falso, dá uma diferença. Quando eu digo que o falso profeta, eu estou dizendo que é o quê? Um impostor, um farsante, tá? E quando eu digo profeta falso, né, significa que ele é o quê? É um profeta mentiroso, desleal. Olha o outro exemplo. Joana é uma nova pessoa. Joana é uma pessoa nova,
nova. Ó, consegue perceber? Quando eu digo nova pessoa, significa que ela está renovada, restaurada, está diferente. Quando eu digo Joana é uma pessoa nova, significa que ela o quê? Ela é uma jovem, significa que ela tem uma pouca idade, tá bom? Então, vejam que há uma diferença quando eu utilizo a posição do adjetivo antes ou depois do nosso substantivo. Em alguns casos, tá, gente? Que é esse caso aqui, outros não fazem diferença. Certo? Vamos dar continuidade. Ele era um senhor delegado. Ele era delegado senhor. Quando eu digo senhor delegado, o quê? Um ótimo, excelente delegado. Se eu digo que é delegado senhor, que é uma pessoa o quê? De meia idade, que é mais velho, né? Mais maduro. A mulher pobre vestia azul. A pobre mulher vestia azul. Então, quando eu digo mulher pobre, significa que ela tinha poucos recursos financeiros. Quando eu digo pobre mulher, significa o quê? Ah, ela é uma coitada, digna de pena. Então, tá vendo aqui a diferença da posição dos nossos adjetivos. Agora, mais um exemplo de adjetivo aqui. Olha só. Isabela, garantido, né? Lá do garantido. Isabela guerreira, Isabela da aldeia. Aí, Isabela guerreira, Isabelle Nogueira, Cunhã, Porã, Isabela. Então, veja aqui, ó. Isabela. Quando eu digo a bela guerreira, né? Bela é o nosso adjetivo que determina o substantivo guerreira. Como também pode ser o quê? A bela da aldeia, né? Quando eu digo a bela, que é o nosso adjetivo, está como substantivo, ó. A bela da aldeia está como substantivo e da aldeia está como uma locução adjetiva que determina o substantivo. É uma locução, porque é mais de uma palavra para qualificar o nosso substantivo, tá? Mas também nós podemos interpretar como Isa, a bela guerreira, onde Isa é uma forma carinhosa, tá? Um apelido, e a bela guerreira seria um apelido. Posto, né? Uma explicação ali do nome de Isabela. Certo, gente? Muito bem, então essa foi a nossa aula de adjetivos. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.